agradecer ao Bispo Dom Francisco Biazin pela sessão aqui do espaço da Cúria para a gente fazer mais uma edição do nosso projeto MPF em Movimento, né? Agradecer aqui na pessoa da Mara Borella que está aqui, agradecer essa oportunidade, agradecer a presença de todos, porque para quem não conhece o MPF em Movimento é um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui há mais ou menos um ano e 4 meses aqui em Volta Redonda, e a gente prima pela informalidade. Então, nosso objetivo aqui é a gente discutir temas caros aqui à nossa sociedade e na maior informalidade, na maior tranquilidade, né? E permitir que a sociedade, que a comunidade discuta temas relevantes. Nosso projeto já tem aqui em Volta Redonda 1 ano e 4 meses, como eu disse. A gente começou em outubro de 2014. Né, a primeira audiência que nós fizemos desse projeto foi naquela oportunidade. E desde então, acho que muita coisa aconteceu nessa parceria do MPF com a sociedade aqui de Volta Redonda. E hoje é um momento, né, a gente não pôde fazer isso quando o projeto fez 1 ano, no final do ano passado, mas hoje é um momento um pouco de celebrar e também de fazer um balanço das nossas atividades e de atuações que a gente vem desenvolvendo e que são fruto dessa parceria e desse diálogo com a sociedade local, né? A gente até tem ali na mesa, depois vocês vão poder ter acesso, ou mesmo durante a audiência, tem alguns materiais de atuação do MPF em questões importantes, sendo que muitas delas surgiram nessa relação e nesse diálogo com a sociedade, né? Todo o tempo isso foi muito produtivo e permitiu que o MPF tivesse uma compreensão dos diversos problemas e discutisse com o poder público, com o poder econômico e com várias áreas aqui da sociedade, questões que eram demandadas pelos movimentos sociais, pelos cidadãos, por gente de diversas comunidades, sejam questões mais locais, sejam questões mais universais e mais impactantes aqui na vida da cidade. Mais do que essa audiência, né, que a gente realiza, o MPF em Movimento é um proceder, né, é um atuar constante na luta por justiça. Representa uma outra forma da gente pensar a atuação de instituições como a do próprio Ministério Público Federal e outras atuações capacitadas para a defesa de direitos humanos. Está aqui, aproveito para saudar os defensores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aqui presentes. E é um momento, né, não é só na audiência que a gente quer executar e desempenhar essa atividade, né? É um proceder constante, é um diálogo constante de mão dupla, ida e volta, né? O Ministério Público abrindo as portas e discutindo com a sociedade seus problemas, mas ao mesmo tempo indo às comunidades, fazendo essa provocação e incentivando que o empoderamento e o fortalecimento dos grupos organizados ou não nessa luta por direitos humanos, né? Porque lutar por direitos humanos, e o tema que a gente escolhe hoje nesse contexto de balanço e um pouco de celebração, lutar por direitos humanos é muito remar contra a maré, né? Muito contestar o que está estabelecido, questionar o senso comum, discutir com o poder econômico, botar o dedo na ferida sobre questões que muitas vezes estão estabilizadas ou consolidadas, se sujeitar à crítica, enfrentar muitas vezes um cenário que é naturalizado e que é visto como algo normal, né? Sendo que muitas vezes a gente lida com injustiças, a gente lida com omissão em relação a direitos, abusos de direitos, e o nosso papel enquanto Ministério Público Federal por um lado, cumprir o nosso dever institucional, mas, por outro lado, dar voz a diversos setores que muitas vezes não conseguem, junto ao poder público,
dizer o que querem e muitas vezes não conseguem colocar a sua insatisfação na imprensa, muitas vezes não conseguem questionar ou de certa forma trazer a sua demanda ao judiciário. Então o MPF em Movimento, ele se insere justamente nesse contexto de aproximação. Nosso objetivo é nos aproximarmos. A gente, na luta por direitos, a gente nem sempre vai conseguir concretizá-los, mas o importante é que a gente esteja sempre alerta, firme e forte nessa luta e atuando em parceria. É uma luta que o Ministério Público Federal tem uma incumbência constitucional, ele não faz sozinho, ele faz com o apoio de movimentos sociais. Quero também aproveitar, destacar o papel da igreja, de setores da igreja que fazem essa mobilização historicamente nessa cidade, né? Isso tudo é muito importante, principalmente num contexto em que essa luta por direitos humanos muitas vezes há uma tentativa de desqualificação, uma tentativa de adjetivação, uma tentativa de questionamento, porque a partir do momento em que os setores, organizados ou não, e nessa luta por direitos humanos se incomodam outros interesses, é natural que haja colisões e que haja conflitos. E nesse contexto, nós temos que estar todos, né, vigilantes, todos podemos ter nossa visão de mundo, nossas concepções em relação a direitos humanos, mas é muito claro que é sempre possível, nesse contexto, fazer uma risca entre os que estão do lado da defesa dos direitos humanos e os que estão do lado da tentativa de parar esse avanço na concretização de direitos. Isso é uma constante, a gente vive um cenário que não é só de volta redonda, mas é uma questão que a gente sempre tem que ter em mente. Em momentos em que estamos aqui juntos, são momentos para refletirmos e discutirmos como levar adiante pautas que são muito caras a todos e que cada um leva adiante no seu movimento, na sua organização, na sua comunidade, no seu bairro, no seu partido, na sua secretaria, leva adiante essas pautas, mas de que forma que a gente pode realmente caminhar para concretizar e para se colocar contra aqueles que tentam levar a maré no seu caminho supostamente natural. O nosso MPF em Movimento, na nossa primeira reunião que nós fizemos em outubro de 2014, nós colocamos, né, demos voz à sociedade. As nossas audiências gerais, como esta, tem por objetivo abrir para que todos coloquem as suas pautas, as suas demandas, para que a gente compartilhe, se solidarize e discuta essas pautas. Ao final dessa primeira reunião, se sentiu, né, se colocou, se estabeleceu, foram estabelecidas algumas pautas prioritárias naquele contexto, né? Naquela época, o direito à moradia, a mobilidade urbana e a saúde foram temas que despontaram, né, que foram colocados por muita gente e que chamaram a atenção, né? E o MPF procurou discutir esses temas e vem discutindo, e algumas das atuações estão inclusive aí, foram colocados aí alguns exemplos para trazer, de certa forma, prestar contas um pouco como o Ministério Público Federal tem atuado em relação a isso. Da mesma forma, outros temas como o meio ambiente, o patrimônio público e interesses sociais sempre tem sido alvo de preocupação do MPF. E a ideia hoje é que a gente discuta o que a gente tem avançado, discuta ao mesmo tempo os problemas, coloque essas questões em discussão, mas não percamos de vista que o nosso objetivo é construir pautas que possam gerar um caminhar conjunto do Ministério Público Federal com a sociedade em temas de promoção de direitos humanos, né? Então, a partir de agora, eu vou abrir as falas para vocês colocarem as suas questões. Como eu disse antes, estão fazendo as inscrições e
E a gente vai fazendo essas inscrições, essas rodadas. Quantas pessoas estão inscritas? Eu vou pedir para vocês, para a gente fazer as falas em no máximo 4 minutos, tá? Mas os 4 minutos a gente vai controlar com rigor, né? Para poder os 4 minutos não virarem 40. E quero registrar aqui a presença do vice-prefeito, Carlos Roberto Paiva, presença dos defensores, a Luciene Torres e o Alexandre, o secretário de Ação Comunitária, Munir, o presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, a Conceição, o vereador Jerônimo Temes. Ao longo da audiência eu vou registrando aqui outras participações. Vamos começar aqui então a nossa oitiva a partir das pessoas que estão inscritas. Todos companheiros de longos tempos, de velhas lutas, né? Eu queria abordar 3 pontos assim rapidamente. Primeiro, a questão da CSN. Não dá mais para a gente ficar calado diante das questões aí da CSN na cidade, né? Das terras, tem uma ação civil pública, tem toda a questão da cicuta. E eu queria frisar, o que me chama muita atenção é aquele posto de puericultura fechado, quando tem tantas crianças sem escola e sem creche. Por que é que a prefeitura não encampa isso, não compra essa briga para transformar aquilo ali numa grande creche? A segunda coisa que eu queria falar é sobre a rede estadual. Nós vamos entrar em greve dia 2, a situação está séria, não vamos entrar em greve só pelos nossos salários. O pacote que o Pezão mandou para a Assembleia Legislativa atinge a toda a população. E só para ter uma ideia, ele joga em cima dos trabalhadores todo o problema da dita crise, mas ele isentou em 35 bilhões de emprego, 35 bilhões de isenção. 760 milhões ele isentou a cervejaria. 56 milhões ele gastou com a reforma do Palácio, onde ele diz que fica. 53 milhões ele gastou com propaganda. E 3,8 bilhões ele gastou pagando as organizações sociais que estão levando a saúde para o buraco. É aí que ele gasta o dinheiro e joga a culpa, joga toda a conta nas costas dos trabalhadores. Na questão da PMVR, que tem uma série de problemas, o que está estourando agora é o número de alunos na escola. A gente pode ter de 30 a 40 alunos numa sala de aula. Sempre foi trabalhado com 30, agora o Neto obrigou que seja 40, em salas pequenas, sem ar refrigerado, faltando professor, falta de tudo, falta material didático e enche a sala de aluno como se sala de aula fosse depósito de criança e não é. E a última coisa é uma questão pessoal, eu não costumo muito falar de questão pessoal, mas essa eu tenho que falar. Semana passada meu irmão mora no Minha Casa Minha Vida, no Roma 2, 6 horas da manhã, um policial deu uma pesada na porta, né? Que é bem de pesão, né? Na porta da casa dele, com um revólver armado, porque uma senhora demente que mora no bairro disse que lá tinha um estuprador lá dentro. E foi assim um transtorno. Olha em que ponto que nós chegamos, né? Então, são questões que a gente precisa de estar denunciando. Obrigada. Secretaria de Paz Organizar, em nome do chefe e da Secretaria de Gênero, a atuação do Ministério Público em relação à lei do Paulo Conrado, a lei municipal, que proíbe o ensino e qualquer discussão, qualquer debate de gênero em sala de aula. Uma lei que é, no mínimo, perigosa. No mínimo perigosa. Uma lei que era, no mínimo, criminosa. Porque proíbe, primeiro, ela censura a discussão em sala de aula. É uma lei que censura a sua autonomia pedagógica. E é uma lei que é baseada e pautada no Plano Municipal de Educação. E no Plano Municipal de Educação, a questão que se trata de discriminação são só 4 itens, 4 estratégias muito pequenas e não são específicas, falando do ensino de gênero. É só o combate à discriminação. Essa lei foi
foi para o Ministério Público para fazer uma investigação. A Defensoria foi enviada para a Defensoria Pública com uma proposta de constitucionalidade. Então, assim, primeiramente, é parabenizar a atuação do Ministério Público, porque, de fato, é um ataque aos direitos humanos. E depois é fazer uma denúncia, e aqui vai ser pouco específica, né, a gente vai falar só no geral, é que nós do CEF recebemos informações de que o Estado está negando vagas para alunos, negando direito à educação, o que também é crime. Nós soubemos de que assim, a chamada escolar foi aberta a chamada escolar online, e que depois desse período os alunos que não foram inscritos teriam que se inscrever pessoalmente nas escolas. E que algumas escolas pediram autorização para que se abrisse turmas, abrisse novas vagas para esses alunos excedentes, e o Estado negou a abertura de turmas, negando assim o direito de educação dessas crianças. Então, basicamente essa a pauta. Muito obrigado. Obrigado. Só antes de passar para o próximo, essa questão dessa lei que foi questionada no Tribunal de Justiça, o Ministério Público fez uma representação à Defensoria Pública do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, que ajuizou essa ação, e acho que é uma prova da possível e da necessária interação, por um lado, entre órgãos que atuam na defesa de direitos humanos, que é a Defensoria Pública do Estado, e movimentos sociais que, de certa forma, também provocaram o MPF nessa questão, né? Então, uma boa lembrança, a gente está acompanhando aí essa ação, esperamos que tenhamos boas notícias. Não? Leonardo Moreira, do PSOL. Você? E a próxima pessoa é Tarcísio Xavier Pereira, da Centrão Sindical Paulista. Boa noite, meu nome é Leonardo, sou do PSOL e represento o mandato coletivo do deputado estadual Fábio Serafim. Em Volta Redonda, a gente tem uma série de demandas que eu acho que abrangem grande parte do estado e determinadas regiões do país. Uma coisa que me perturbou recentemente foi um caso isolado que aconteceu com dois estrangeiros, artistas estrangeiros que fazem arte na rua, que parece que foi generalizado de alguma forma e pode se refletir negativamente na vida cultural de Volta Redonda. Em Volta Redonda, algumas pessoas costumam fazer arte na rua. Uma coisa louvável, é uma coisa que agrada e uma coisa que realiza o artista que está trabalhando na rua. Recentemente, um fato isolado, um incidente, parece que levou a prefeitura a tomar uma atitude, e essa nota saiu no jornal com algumas falas que surpreenderam. Volta Redonda tem um histórico de muitas batalhas. O pessoal da roda de rima chegou para a gente com uma demanda de uma suposta... Bom, chegaram para as pessoas que participam da roda de rima, jovens que têm uma necessidade de se expressar, uma necessidade de se divertir, e o espaço que ele encontra são as praças públicas. A prefeitura, se utilizando de um decreto estadual que restringiu a atividade desses jovens. A gente, tentando resolver esse problema, entramos com um decreto legislativo para que se revertesse a situação. Mas é importantíssimo que essa coisa seja levada em consideração nessa audiência, porque o que a prefeitura tem tentado fazer é criar uma situação de pânico na população, tentando fazer parecer que esses jovens que estão na rua fazendo arte estão fazendo coisas erradas. Não, eles estão exercendo a sua liberdade de expressão, sua liberdade de protesto, e isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto que provavelmente vai ser muito abordado aqui nessa audiência é a situação das terras de Volta Redonda. Volta Redonda tem que olhar com mais
carinho, a população de Volta Redonda, as instituições aqui presentes, têm que olhar com mais atenção para a função social das propriedades de Volta Redonda. E tocar nesse assunto, é lógico, tocar nas propriedades da CSN. A CSN que polui, a CSN que demite sem ter necessidade, como tem muitas pessoas aqui, muitas fazem parte de um fórum de resistência contra as demissões da CSN, que acontece as plenárias abertas todas as segundas-feiras, e é importante que a gente dê uma atenção especial à função social da propriedade em Volta Redonda. Muitas lutas ocorrem em Volta Redonda. Volta Redonda tem uma ocupação no Santo Agostinho chamada Ocupação 9 de Novembro, que as pessoas batalharam muito e hoje precisam que a prefeitura cumpra a sua obrigação de regularizar e fornecer toda infraestrutura para que as pessoas se estabeleçam e tenham a qualidade de vida devida. É isso. Eu acho que é as pessoas que vão contribuir mais com esse debate. Obrigado. Boa noite. Por favor, a próxima pessoa se aproxime da gente é Carlos Alexandre Nonato, da Coordenação Nacional dos Anistiados Políticos. Quem vai falar agora é Tarcísio Xavier Pereira, da Central Sindical Comunica. Boa noite a todos, doutor Júlio. Falo aqui não só em nome da CSP Conluta, mas também do Fórum da Resistência, que foi criado no ano passado pela defesa do emprego dos trabalhadores da CSN. Então nós temos aí uma demanda muito grande em relação a essa questão. A gente se reúne aqui toda segunda-feira às 18 horas na Cúria, estendo aqui nessa oportunidade o convite a todos. Eu aproveito, doutor Júlio, nessa oportunidade, o trabalhador da CSN me procurou e fez uma representação em relação ao fechamento da entrada do Retiro, onde vem sacrificando aí mais de 3 mil trabalhadores. Então ele pede socorro nessa representação para ver de que ponto e de que modo o MPF pode intervir e ajudar esses trabalhadores nessa questão do fechamento daquela importante entrada. Uma outra questão, na verdade são 3 questões que foram levadas no passado ao conhecimento do Ministério Público, que diz respeito ao monitoramento da qualidade do ar da cidade de Volta Redonda. Inclusive, acredito eu que foi estourado no inquérito do público a questão Volta Grande 3 e Volta Grande 4. Eu acho que Volta Grande 3 tem um resíduo de célula tóxica da CSN, e eu acredito que Volta Grande 4 foi construído em cima de um aterro da CSN de produtos tóxicos. Então a gente gostaria de saber, em relação a essas 3 demandas, acredito que existe alguns encaminhamentos em relação a esses 3 itens, o que tem sido feito, no sentido de tentar tirar da CSN, para quem não sabe, em relação ao monitoramento da qualidade do ar da nossa cidade, quem monitora a qualidade do ar da nossa cidade é a CSN. Não é o INEA, é a CSN. Diferentemente da Sabesp em São Paulo, que monitora a qualidade do ar do estado de São Paulo, em todas as cidades, só que aqui em Volta Redonda é a própria CSN. Então a gente acha isso um absurdo, porque no passado quem monitorava a qualidade do ar era a FEMA, hoje a INEA. Então acho que esse papel importante do monitoramento da qualidade do ar não pode ficar na mão do agente poluidor, tem que ficar na mão do Estado, que é quem fiscaliza e cobra ações em relação à melhoria da qualidade do ar da nossa cidade. Então acho que essa inversão de papéis, eu acho uma coisa absurda, que tem que ser modificada. Então a gente gostaria de saber se existe alguma demanda, algum encaminhamento em relação a essas 3 questões. Aproveito a oportunidade para poder entregar a representação desse metalúrgico da CSN. Muito obrigado. Anistiados políticos, por favor. Mais ou menos isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu faço parte da luta pela anistia dos trabalhadores que foram punidos na CSN. Queria cumprimentar o doutor Júlio, os defensores públicos, todos que estão aqui presentes, e tentar falar o que o doutor Júlio deve saber. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo
na entrega do relatório da Comissão da Verdade, um dos poucos que foi realizado com êxito em nossa região. Eu ouvi a fala dele e, na ocasião lá, inclusive, eu fui destacado para defender algumas daquelas pessoas que estão ali vitimizadas e os seus parentes. O que eu queria dizer, doutor Júlio, as demais autoridades, é que essa cidade aqui, ela está vivendo um período muito particular. No Brasil, nós não tivemos uma revolução industrial nos moldes europeus, mas a CSN esteve para o Brasil como se fosse uma revolução industrial. Foi ela que trouxe o aço, que movimentou todo o país. E ela vem pagando um preço muito caro, doutor Júlio, por ter dado esse benefício ao nível local e nacional e até internacional. Como se ouviu no relatório da Verdade, muitos trabalhadores foram torturados, alguns mortos e outros demitidos, como foi o meu caso, do companheiro Adel, que está ali, que hoje nós somos anistiados pelo Ministério da Justiça. Mas mais grave do que ser punido, do que ser demitido, é o que está para ocorrer e está ocorrendo em nossa cidade. Os trabalhadores estão perdendo o seu direito e o direito principal, que é trabalhar. Essa empresa está sendo desmontada. Por exemplo, a manutenção que não é feita, tem tubulações dentro da CSN, que a metade da tubulação, se explodir, atinge o gasômetro e tem 3 minutos para evacuar toda a cidade. O engarrafamento que vai dar vai matar muitas pessoas asfixiadas. Então é demissões, é perseguição, é a possibilidade, sim, dessa empresa vir passar a mão de outros capitalistas e ser destruída a cidade, e nós não vamos ter cicuta para respirar ar, porque nós não vamos ter emprego, não ter arroz e feijão para dar aos nossos filhos. Então, o que eu queria ser explícito, eu já perguntei isso aqui antes, se o Ministério Público, por exemplo, pode nos ajudar a reestatizar a CSN, tomá-la de volta, porque nós tínhamos 33 servidores. Para finalizar, doutor Júlio, nós escolhemos aqui no Fórum de Resistência, eu não estou falando em nome do Fórum, sou um dos participantes, mas uma de nossas resoluções foi transformar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma homenagem a Paula Valéria, uma mulher preta, mãe de 3 filhos, que morreu esmagada dentro da CSN. Então não é só as demissões. Então nós queremos saber o seguinte: o Ministério Público pode fazer algo para reestatizar, porque essas mãos especuladoras estão liquidando literalmente a nossa cidade de março. Muito obrigado. Cidadã. A próxima pessoa é Maria Célia Avilo, do Comitê de Luta Classista. Boa noite para todos. Boa noite, doutor Júlio, Ministério Público, né? Eu sou do movimento Minha Casa Nossa Luta. Eu moro na minha casa, minha vida, que eu fui contemplada, né? Mas estou ajudando as meninas, né? Que é mãe solteira, mãe de família. Algumas nem têm emprego, casa que vaza, toda molhada, criança que não tem nem o que comer, porque Volta Redonda não tem mais emprego. Muitas mães sem moradia, que é as mães que são chefes de família em Volta Redonda. E muitas mães não têm nem o que dar de comer para o teu filho, não tem moradia, para que elas venham morar, abrigar os filhos dela. Que eu acho injusto um homem solteiro ganhar uma moradia para morar e uma mulher solteira, o teu filho mora na rua. Porque um homem pode morar em qualquer lugar, mas uma mulher com criança, ela não tem como ela ficar em qualquer lugar. E a gente fizemos um ocupamento no residencial Engá 2, que estavam alguns apartamentos vazios, fizemos ocupamento porque algumas mães foram despejadas porque não tinha como pagar aluguel. Fomos ali enxotadas como um cachorro ali. Fomos jogadas para fora, fomos procurar ali o senhor Israel, o senhor Munir, não tivemos nenhuma resposta deles, falou que a gente tinha que mesmo que desocupar, e ali o Conselho Tutelar, a gente foi atrás do Conselho Tutelar, fomos ameaçadas de perder até as crianças que estavam conosco naquele dia. Até as crianças eles queriam tomar da mãe que não tinham onde colocar. Eu peço atenção ao poder público que investiga esse projeto Minha Casa Minha Vida, dá mais atenção para as mulheres, porque muitas pessoas que têm casa, têm carro bom, têm loja, tá lá, morando, apartamento sendo vendido, apartamento sendo alugado, apartamento que nunca foi ocupado, porque eu sei que eu moro num apartamento desse, e as minhas que não tem onde morar, não tem onde colocar os filhos. Muitas mães são chefes de família,
costa quente, você não entra em lugar nenhum. Eu só peço o poder público que comece a investigar. Porque vocês vão achar muito apartamento ali dentro vendido, apartamento alugado e apartamento vazio, sendo esconderijo que vocês sabem de que lá dentro. E pessoas que precisam estão aqui, ó. Pessoas humildes, carentes. Porque se vocês investigarem a vida deles, vão ver que eles não têm nada. Nada. Tem gente que não tem nem o que dar de comer para o filho, porque a igreja ajuda, ou às vezes a gente mesmo ajuda. Só isso que eu tenho para falar. Só peço que vocês olhem para essas famílias com amor e atenção, com carinho, como ele deu a primeira vez que a gente foi falar com ele, está dando esse apoio para nós. Comece a investigar, que vocês vão achar muita sujeira debaixo do pano. Muito obrigada. Falou antes de mim, ela tocou um assunto que é a falta que eu tenho, que é a questão do direito à moradia. Que em Volta Redonda a gente fica muito frustrado, porque a lei de Poceiras, que foi conquistada com muita luta, com muita organização, e essa cúria é o espaço onde começou a organização, não era para ter tanta gente sem casa. A gente fica frustrado porque aqui na cidade não se encontra a função social da terra. A gente sabe que muita gente... Boa noite a todos aí. Sou doentio lá e há 4 a 5 anos um rapaz que tinha uma chácara lá e dividiu vários terrenos lá, são 17 terrenos, e vendeu um dos terrenos. Eu consegui com muita força comprar. O que acontece? Já tem 2 anos já que a gente está correndo atrás da ligação de água e esgoto. E aonde aparece a luz do fim do túnel, a gente está indo. Então, essa aqui é mais uma oportunidade de estar aqui correndo atrás disso daí. Já fomos na FOBAN, a FOBAN liberou a ligação de água e esgoto lá para nós. Conversamos com o presidente do SAI lá, e ele ficou de dar uma olhada lá para nós, mandou o representante deles lá, e eles falaram que não tem condições de ligar água e esgoto lá para a gente. O que acontece? A gente conseguiu pegar a água, alguns dos moradores conseguiu pegar a água emprestada com o vizinho, o SAI descobriu e até ameaçou de multar o vizinho. Então o que acontece é que tem muita gente lá, tem moradores lá que estão morando no sufoco, porque está sem água. Tentamos fazer um poço artesiano lá para nós. Um dos moradores furou 20 metros lá de profundidade, não conseguiu achar água, e a gente está dependendo disso daí para acabar de construir lá. Então assim, a maioria das obras estão paradas e os outros que estão querendo construir não conseguem, porque a gente está sem água lá. Então assim, a gente pede ajuda aí, puder ajudar a gente aí, fico muito agradecido aí. Uma boa noite a todos e a todas, uma saudação fraterna aos presentes, em especial ao Dr. Júlio, que coordena esses trabalhos. E eu quero me ater no primeiro momento e dar uma informação para vocês, e eu vou pedir licença aos companheiros do MEP, da Comissão Ambiental Sul, que participaram conosco numa audiência hoje, CSN, Ministério Público, União, e nós entramos nessa audiência como movimento social. Pois me chama a atenção para uma coisa, eu fico muito feliz de perceber, inclusive uma palavra-chave do Dr. Júlio, que essa cidade começa a romper uma naturalidade de uma acomodação imposta pelo sistema. E eu vou ler o que uma procuradora escreveu hoje, mandando um recado para a CSN, e aí eu vou explicar o sentido disso. O poder público deve exigir responsabilidade social e ambiental das grandes empresas, das grandes indústrias, sob pena de omitindo-se incentivar a ganância desmedida, o sacrifício dos mais vulneráveis e do meio ambiente, para o fomento dos lucros sem freio. Quem faz isso? É importante que a gente tenha claro o seguinte: as pautas dessa cidade são numerosas, e eu fico muito feliz e quero me solidarizar aqueles moradores que estão sem casa, um direito legítimo, e estão aqui presentes. Os mais pobres são os que sofrem mais nessa cidade. E o poder público presente aqui, ou representado de alguma forma, tem obrigação de estar perto dos pobres, sob pena dessa sociedade cobrar dele de outra forma.
E aí eu quero me ater a uma cena dantesca. CSN, 6 advogados CSN, um representante da União, representante do Ministério Público Estadual, do chamado GAT, que é Serviço Especializado em Questões Ambientais, um grupo de técnicos do INEA e também advogados do INEA, representante da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. CSN convocou uma audiência para apresentar em 48 horas um plano de correção do seu sistema de, sobretudo, da civilização. Ao iniciar, estávamos lá, eu, João Tomás, Leonardo, Délio, o Igor, Danilo. Isso, você mesmo. Eu errei o nome, né? Tá, é só para, resumidamente, assistindo a cena, a CSN inicia a audiência, dada a palavra pelo meritíssimo juiz, dizendo que apresentaria em 48 horas um plano para correção do pó que ela vem julgando na nossa cidade, relacionado a temas de 2008, 2010, 2012, que ela teria que ter licença para funcionar em áreas como a sindelização. Pasmem os senhores, questionada pela procuradora, que estava, não era o doutor Gílio, uma outra procuradora do Ministério Público, se ele tinha dados sobre o que estava apresentando. Não, nós vamos apresentar, nós estamos dizendo que nós estamos fazendo correções. Apresentem dados. Pediram ao INEA. O INEA apresentou parcamente alguns dados que eram exatamente que confirmavam que a poluição continuava. Quando pressionado pela procuradora, a empresa, né, representada pelos advogados, e não eram poucos, eram somente 6, textualmente um terrorismo na sala de audiência. Eles se dirigiram ao juiz, à procuradora, e disseram assim: vocês querem fechar a CSN? É isso que vocês querem? Olha como nós estamos sendo tratados nessa cidade. Aquilo que é legítimo nosso, aquilo que é o direito à nossa vida, quando vai para o tribunal, a CSN ameaça dentro do tribunal. E eu sei que a CSN tem direito de estar aqui representada. Eu gostaria até que se manifestasse depois, se tiver inscrito. Esse tratamento, para quem constrói, e o Alexandre fez um tratado histórico dessa cidade, do que diz respeito a esse marco de desenvolvimento, nós não podemos ser tratados dessa maneira. E eu quero encerrar só frisando uma necessidade. As pautas aqui estão perfeitas, estão macros. Eu penso que há necessidade da gente demarcar algumas pautas que ela trata de um conjunto todo. E aí eu só vou dar uma questão de habitação, terra e imóveis da CSN. Olha que espaço especial para serem trabalhados para que esses pobres que sofrem tenham espaço para ter saúde, educação e tantas coisas a mais. E eu vou deixar essa linha que eu sei que o Danilo vai focar a questão da CSN. Então é só para finalizar, cumprimentar por esse 1 ano do Ministério Público em Movimento, que tem feito e provocado coisas novas nessa cidade. Muito obrigado, doutor Júlio, a sua instituição. Quem vai falar agora é o André Roque, que está aqui. A próxima pessoa... Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso doutor Júlio, as demais autoridades que estão presentes aqui. Eu não vou ser muito extensivo, vou apenas fazer uma pergunta aqui para o doutor Júlio. Como está o passivo ambiental no Complexo São Agostinho? Foi uma pergunta que nós formulamos hoje junto à diretoria da Associação de Moradores. E eu quero parabenizar também o MPF pelo esse movimento. Cláudia Neto, pelo bairro Parque Independência. Boa noite, meu nome é Cláudia Neto, eu sou líder comunitário do meu bairro. E desde 2003, eu mudei para esse bairro. Eu não conhecia o que era uma área de posse, nada. Aí me informaram que se eu fosse no urbano, eu ia saber melhor, porque eu moro de aluguel, então fui no Fluban, me informaram que eu poderia comprar e logo mais na frente seria dado um título. E assim eu fiz.
Em 2006, veio uma verba do governo federal para tirar a gente de lá, porque é uma área de risco que fica entre a linha férrea e o Rio Paraíba. E veio uma verba para tirar 122 famílias. Depois de 6 anos, só tiraram 58. Né? Conseguiram construir 58 casas. Tirar. E nós ficamos, as outras 72 sobrou para uma segunda etapa. 72, é. E na segunda etapa, fomos chamados de uma reunião no CRAS, lá em Três Poços, e ofereceram para a gente Minha Casa Minha Vida apartamento. Alguns aceitaram e muitos não queriam. Por quê? Porque a gente queria mesmo tratamento, mesmas condições de moradias que as 58 foram. Aí, na época, alguns aceitaram por medo, por pressão, e eu entrei, juntei algumas famílias que toparam, fizemos uma ata e fizemos uma denúncia no Ministério Público Estadual. Fomos no federal e falaram que tinha que ser no estadual. E está tramitando lá essa denúncia desde 2003. E fui chamada uma vez. E quando foi ontem, eu fui lá para saber como é que estava o andamento. Cheguei lá, teve uma reunião no dia 2 de dezembro. Eu não fui convidada a essa reunião. E tem algumas coisas que eu vi lá que não procede. Está errado, não está certo. E eu queria pedir ao doutor Júlio que, se fosse possível, o senhor fazer uma visita com a Rosileia, lá do Conselho do Fogo, pediu fazer uma visita o mais urgente possível no nosso bairro, porque nós estamos vivendo hoje lá, não temos nada, capina, nada. Estamos uma semana sem água. Sem água, total. As casas que foram demolidas, as pessoas que saíram, está lá. Criando mato, mais de 2 metros de altura, um orelhão, um único no bairro. Você chega, você não consegue chegar nele, de tanto mato que tem. Eu faço ofício, peço, me atendem depois de 6, 7 meses, com muita insistência minha e da Rosileia. Então eu queria pedir que o senhor fosse mesmo lá para visitar a gente, para o senhor dar uma olhada como a situação que nós estamos vivendo. Hoje nós temos lá mais ou menos 20 famílias. 5 casas que eram para ter sido demolidas não foram. Aquilo lá virou um cabide de Minha Casa Minha Vida. Sai um, recebe a chave do apartamento, entra outro. Aí ganha a chave do apartamento novo, entra outro. Tem uma casa lá que já foram 5 famílias beneficiadas. E nós estamos lá, vivendo, que é um verdadeiro horror. Horror. Tá? Muito obrigado. Pelo pessoal e pelos movimentos que a gente tenta acompanhar, né? Eu sou advogado ativista, eu acompanho algumas associações de moradores, o Minha Casa Nossa Luta, que a gente fundou lá no Santa Cruz. A gente convida todos que estão nessa situação para que compareçam. Vai ser próxima terça-feira, às 9 horas. A gente faz reunião lá toda terça-feira no Santa Cruz. Estamos abertos também aí em outras comunidades fazer reunião lá também. É muito importante, né? Porque é bom estar aqui, porque a gente vê que a mídia esconde muita coisa. Porque pela mídia a gente só fala de cerol de pipa, fala de uns negócios muito supérfluos. E aqui a gente vê que o negócio está azedo para o lado de Volta Redonda. Está muito azedo. Parte por causa da crise, mas muito parte por causa de incompetência mesmo. E é complicado isso. Né? Algumas coisas que eu queria falar sobre o chiqueirinho da delegacia, que é uma sala que, quando prendem uma pessoa, enfiam lá e a pessoa não tem direito à água, a pessoa não tem direito à alimentação. Eu já atendi uma mãe que ficou desesperada querendo dar uma escova de dente para o filho escovar os dentes, estava lá e não conseguiu. Ficou 2 dias sem água e sem alimentação, isso é muito sério. Um morador de rua que 18 de junho morreu na vila e a única pessoa que eu ouvi falar foi a OAB, e aí eu quero parabenizar, porque quando a gente critica, mas a gente tem que parabenizar quando
quando faz a coisa certa. Queria falar sobre higienização, queria falar sobre o meio ambiente, mas principalmente eu queria falar sobre duas coisas intimamente ligadas com a privatização da CSN, que é o local de trabalho, o local onde trabalhar e o local onde morar, né? Aqui, quando a CSN foi privatizada, junto foi privatizado 33% dessa cidade. Isso sem contar Pinheiral e Barra Mansa. Isso tem um déficit. Isso acaba refletindo na habitação das pessoas, né? E aí acaba que só o programa Minha Casa Minha Vida não é o suficiente. Não é o suficiente para cumprir com esse déficit, para acabar com esse déficit habitacional. Porque como até não sei se foi o Munir Israel falou, são 40 mil cadastros para o Minha Casa Minha Vida. E acho que não chegou a 5 mil empreendimentos. Então a gente precisa de mais do que Minha Casa Minha Vida. Porque moradia não é mercadoria. E a gente sabe disso. Quem está morando em de favor, quem está morando em situação precária, quem está morando em posse que está quase caindo no barranco atrás, sabe que moradia não é mercadoria. Moradia é direito. Moradia é direito. Enquanto houver casa sem gente, para tanta gente, como a gente costuma falar, para tanta gente sem casa, esse direito ele é destruído, enquanto tem muita gente precisando. Então eu quero um compromisso aqui, aproveitar que tem pessoas da prefeitura, o compromisso aqui que a gente vá além do Minha Casa Minha Vida, como já foi. Como teve construções da Coab, como teve outras construções, né, que infelizmente a CSN, quando foi antes de privatizar, ela construiu uma série de casas para os seus funcionários. Mas hoje ela é privatizada e antes o que ela tinha, além do seu interesse econômico, ela tinha o interesse de desenvolver socialmente a cidade. Hoje ela não tem. Hoje é um cara que ganha dinheiro que antes era dividido para uma penca de trabalhadores. Então, para concluir, eu quero só deixar aqui, parabenizar o Ministério Público Federal, a Defensoria, que vem cumprindo um papel fundamental, não só em Volta Redonda, mas esse movimento nacional. Cumprimentar e agradecer a presença do grupo do Santa Cruz que veio aqui. A gente falou para mim só 10, veio até mais de 10 pessoas no Minha Casa Nossa Luta. Ratificar a fala da Cleonice e deixar aqui a situação de um companheiro que tem lá, que é o Jorge, que ele infelizmente não pôde estar aqui, mas que ele saiu da casa dele, ele saiu da cidade dele para ganhar a vida aqui, deixou a família toda lá, porque ele tinha esperança de dar uma condição melhor para a família dele. Infelizmente já se passaram 5 anos, ele ainda está aqui e não conseguiu trazer a família dele. Pelo coletivo Terras de Volta. Bom, eu vou tentar resumir, porque são muitas coisas para falar aqui. Algumas já foram colocadas, né? Em relação, por exemplo, à questão da moradia. A ocupação 9 de novembro existe há tanto tempo que quem começou, tem gente que já morreu já. Tá? São dezenas de famílias que tem gente que já morreu. A Caixa Econômica, o Governo Federal e a Prefeitura, que é representada pelo vice-prefeito, que na verdade eu acho que ele é o prefeito, porque o Neto a gente não sabe se está vivo ou se está morto, porque não aparece lugar nenhum. Enfim, há uma porra de cooperação técnico entre o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a Prefeitura, que a Prefeitura não cumpre para ajudar as famílias que estão lá na ocupação, na questão da cabina, da água, aluguel social, etc. E a Prefeitura não cumpre. Aliás, a Prefeitura dificultou e isso agora piorou tudo, porque os processos atrasaram e aí eu digo, tem gente que já até morreu já. Infelizmente já faleceu um companheiro, mais de uma pessoa já, desde que a ocupação começou. Então essa é uma questão, né? Outra questão aqui, importante também, é a questão da mobilidade urbana. O pessoal saber, o governo federal, ele disponibiliza um dinheiro, né, para que as prefeituras façam um plano de mobilidade urbana, não é a prefeitura fazer, para que se faça um plano de mobilidade urbana com participação popular, né? E esse plano estando pronto, entrega para a prefeitura implementar e aí sim vem o dinheiro. Acontece que aqui em Volta Redonda, tudo que a gente quer fazer, tudo que a população tenta fazer, a prefeitura é contra. Entendeu? A prefeitura é contra a participação. A audiência pública, por exemplo, onde foi
voltado à conformação do Conselho Gestor da Mobilidade Urbana, eles fazem assim, eles avisam na sexta-feira, o negócio é no dia seguinte. Aí alguns ficam sabendo, vai todo mundo correndo, você chega na porta do 9 de abril, tem uma faixa dizendo que está tendo uma audiência ali, não avisam ninguém, que a intenção aqui ninguém vá, a intenção é que ninguém vá, porque todo mundo sabe que eles querem pegar esse dinheiro para construir uns viadutos aí, para inclusive atender interesse imobiliário da CSN, que a CSN quer construir um shopping no terreno do Aero, e quando tem família sem casa em Volta Redonda, no terreno do Aero, que não é da CSN, eu vou falar isso depois, né? A prefeitura junto com a CSN querem fazer essas obras que eles chamam de mobilidade urbana e desrespeito ainda por cima. Mesmo assim, fez a audiência. Depois que sai o que foi votado na audiência, a prefeitura desrespeita o que foi votado na audiência. Por exemplo, no documento tinha que ter o próprio conselho gestor votando o coordenador. A prefeitura foi lá e impôs um coordenador. Os membros que foram eleitos na audiência não tiveram direito à suplência. Não houve nem ata. Não houve ata, não tem ata assinada de nada. E é assim que se está tentando empurrar a suposta participação popular na mobilidade urbana que não tem. Aliás, eu faço aqui outra colocação. Por que cargas d'água? A prefeitura não disponibiliza os dados das empresas de ônibus, dos custos que ela tem, tudo pormenorizado. Porque o preço da passagem há muitos anos que a gente está pedindo isso. Queremos que apareça lá o que gasta com cada coisa. Mas a prefeitura não faz. Simplesmente não faz. E não fazendo, aumenta-se o preço da passagem. Não tem nem discussão do preço da passagem, porque para você discutir, você tem que ter os dados. Era para a prefeitura apresentar, e mais uma vez, ela não apresenta. Né? Então tem essa questão. Outra coisa, o plano de mobilidade urbana, a prefeitura quer que se faça em 6 meses. Ora, não dá tempo. Só para fazer os estudos de quem vai para um lugar da cidade, para quem vai para o outro, como é que está a demanda, só isso demora 2 meses. Quer dizer, quer fazer a coisa toque de caixa, porque já tem a obra pronta que eles querem fazer, nós sabemos bem. Né? Com relação à questão que foi falada aqui dos artistas de rua, tem que ter uma atenção do Ministério Público, porque o que está acontecendo com a Guarda Municipal, e aí de novo a responsabilidade da Prefeitura, né, é um processo que eles chamam de, eu acho esse termo ruim, mas eles chamam de higienização social. É ruim porque parece que é doença, né? E a higienizar é tirar a doença, mas não é doença, não. É tirar pessoas pobres que às vezes estão praticando arte na rua e, incrivelmente, o major lá da Guarda Municipal vai dar uma declaração no jornal, uma declaração xenófoba, etc., né? E querendo tirar essas pessoas das ruas que simplesmente estão tentando exercer a sua arte. Para terminar, a CSN. Olha, nós estamos, o coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Terra de Volta, está aqui para fortalecer um parecer que o próprio Ministério Público já deu sobre as terras e imóveis não operacionais da CSN, que são aqueles que não têm nada a ver com a produção do aço e que na época da privatização erroneamente ficaram com o senhor Steinbrück. Ora, Volta Redonda tem necessidade disso daí, isso tem que voltar para o poder público, isso não é da CSN, como eles argumentam. Se a pessoa entrar lá no bosque dos bambus para plantar uma muda, eles mandam a Guarda Municipal e levam a pessoa para a delegacia, quanto que aquilo lá nem era para ser deles. Então, essa luta a gente chama todo mundo para comparecer, para ajudar, tá? Porque esses imóveis não são da CSN. Não é da CSN Fazenda Santa Cecília, porque não era para ter sido privatizado, porque não pertencia à empresa CSN estatal antes. Não era para ser fazendia, e nós não aceitamos o que a CSN quer fazer para a cicuta, que é recategorizar a cicuta, para acabar com a área de amortecimento, e poder fazer um aterro de lixo industrial que eles querem fazer. Como eles vão fazer na fazendinha? E vai passar 250 mil toneladas por ano de lixo industrial dentro da cidade por caminhão. Vocês imaginam o lixo industrial passando 250 mil toneladas por ano dentro da cidade para despejar num lugar que tem reserva de Mata Atlântica ainda preservada. É isso que a CSN quer, numa terra que não era nem para ser dela. Então a gente queria chamar todo mundo para essa luta e mostrar que aqui no Volta Redonda tem muita gente que concorda com o Ministério Público em relação a essa questão de imóveis da CSN. Obrigado. Agradecer em nome da Defensoria, do meu colega, doutor Alexandre Angeli, que é defensor do núcleo, a oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Júlio o convite generoso para nós unirmos forças das nossas instituições a fim de buscar ser o canal de debate e de ajuda, né,
para não só judicializar o que for necessário, mas também intermediar o direito de vocês perante os órgãos públicos, a fim de que a gente consiga fazer realmente valer os direitos. Essa é a nossa intenção, é por o que nos dispomos, entendeu? É difícil muitas vezes na vida do dia a dia. Nós estávamos conversando hoje isso, de manhã, quando nós atendemos a NET e a NET. Do movimento, né, da justiça, do Fórum Justiça. Enfim, a gente estava dizendo como é difícil, num mundo onde tudo a gente judicializa, né, a gente exercer tantos direitos. A defensoria acaba ficando pequena para tantas demandas. Por isso que é preciso mesmo que a gente una forças com as outras instituições, porque assim a gente caminha a passos mais largos. Um exemplo disso foi essa questão realmente dessa lei inconstitucional, né, que violava os direitos de gênero, que foi uma provocação vinda do Ministério Público Federal, chegou até o Defensor Público Geral, o meu chefe, nosso chefe. Foi proposta a ação, tá vivo aí? Foi proposta a ação, eu queria até dar esse feedback para vocês, que acabei de saber notícia. Foi proposta a ação, essa ação está tramitando e já está em mãos do desembargador para ver se a gente consegue uma liminar para suspender os efeitos dessa lei. Olha que maravilhoso. Essa é uma prova de que realmente essa união faz toda a diferença. E a gente vai depois trabalhar, doutor Júlio, com essa articulação. Vamos ver se semana que vem a gente recebe o pessoal do núcleo da Defensoria de Diversidades para a gente poder fazer essa articulação, porque talvez seja importante a presença dos movimentos sociais no dia que for fazer sustentação oral lá no tribunal a respeito dessa lei. E que a gente possa estender essa iniciativa não só para essa questão, mas para tantas outras que a gente já teve a oportunidade de conversar, de pontuar algumas demandas que chegam até a Defensoria do Estado e que podem contar com o auxílio, valioso auxílio do Ministério Público Federal. Então a gente deixa aqui eu estou falando em meu nome, doutora Angeli, a gente deixa aqui a porta da Defensoria Pública do Estado aberta, tá? No núcleo de primeiro atendimento e a coordenação funcional lá, eu estou lá também, para que a gente possa realmente fazer com que o defensor público saia do gabinete e se aproxime mais da população para fazer realmente a força social no exercício dos direitos. A gente agradece. Agradeço mais uma vez a Defensoria e certamente a gente vai continuar caminhando junto. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Por favor, fique atento, Paulo Vitor, do DCE da UF. Com a palavra agora, Paulo Vitor, do DCE da UF. Boa noite a todos e a todas. Estou vendo aqui muitos rostos conhecidos e rostos ainda não conhecidos. Parabenizar o doutor Júlio pela audiência, parabenizar o chefe do movimento, parabenizar a todos. Eu gostaria de levantar uma questão, mas que não foi tão abordada, que ela inclusive afeta não só a nossa cidade, mas tem afetado o mundo inteiro, que é a quantidade de intolerância e de desrespeito aos direitos humanos que tem proliferado nas redes, na internet. Foi lançado agora recentemente o Humaniza Redes, mas ele não está tendo o alcance necessário que tenha acontecido com as atitudes e ações para as pessoas que têm desrespeitado e buscado sequenciadamente desrespeitar os direitos humanos nas redes. A gente também tem que lembrar que, se eu não me engano, em 2014, Volta Redonda tinha um grupo de suicídio no WhatsApp. Tinham jovens se suicidando, combinando suicídio no WhatsApp. E eu acho que isso é uma preocupação que todos nós temos que ter, de como a gente fazer com que ações para as pessoas valorizarem os direitos humanos, elas não sejam só ações físicas, mas que consigam barrar e competir com as ações de respeito e aos direitos humanos que a rede tem proliferado. Eu acho que é esse breve comentário que eu gostaria de deixar. Boa noite a todos.